Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, vamos abrir hoje a nossa Bíblia no livro profético de Daniel, no capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, que é o versículo chave do contexto, que é o versículo 12. Mas eu peço à igreja que mantenha as Bíblias abertas neste capítulo, porque nós vamos voltar a ele. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Lamentação de Ezequiel. Livro de Daniel fica depois de Ezequiel. Você possa estar ajudando a pessoa que está próxima a você a encontrar o texto bíblico. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o nome. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e fará nesse dia, nesse fim de tarde, começo de noite, através dessa palavra de vida eterna. Que o Senhor possa falar aos corações dos seus filhos que aqui estão, que o Senhor possa trazer luz de entendimento celestial a essa mensagem, a esta palavra, e que tudo, Senhor, seja feito hoje para louvor e honra da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos é um texto que está inserido num contexto maior, que é todo o capítulo 10 do livro profético de Daniel. E esse capítulo, ele trata de uma forma específica da resposta de Deus ao profeta Daniel, a uma oração específica feita pelo profeta. E depois de um período de consagração, o Senhor, ele responde a oração do seu servo. E nos versículos 2 e 3 diz assim, o profeta falando, ele diz: pranteei por 3 semanas, manjar agradável, desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então nós descobrimos aqui que depois do período de consagração de Daniel, ele teve uma visão magnificamente impactante, e os teólogos dizem que ele viu o próprio Senhor Jesus pré-encarnado numa teofania. Teofania é uma aparição do Cristo pré-encarnado. E aquela visão o deixou prostrado, o deixou exaurido, sem força nenhuma. E eu queria chamar a atenção da igreja para que tanto o assunto da oração quanto da visão, da revelação trazida ao profeta Daniel diz respeito à nação de Israel. Mas eu queria pedir licença ao Espírito de Deus nessa tarde para tentar, junto com a igreja, entender um pouco mais do princípio aqui revelado. As pessoas que me conhecem de perto sabem que eu não faço parte daquela turma que vê o adversário em tudo.
Eu acho que tem aquela coisa do temperamento. A gente não pode perder de vista os temperamentos, a gente não pode perder de vista as escolhas pessoais que as pessoas fazem. Contudo, quando ele está agindo numa situação, eu sei exatamente quem é que está por trás daquela situação. Amém? Então o povo de Deus precisa estar atento, porque nós estamos engajados numa guerra, nós estamos absolutamente engajados nessa guerra. É uma guerra espiritual, não há território neutro nesta guerra, e nós não podemos perder de vista em nenhum momento que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados, é contra potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. No meio do povo de Deus tem duas correntes distintas, e é muito fácil a gente, enquanto nós estamos conversando com os crentes, a gente percebe logo onde é que aquela pessoa está engajada. São poucos aqueles que têm o equilíbrio para perceber quando há uma ação maligna e combatê-la com oração em nome de Jesus. Há a corrente daqueles que conseguem ver o adversário em tudo e em todos. Nós conhecíamos um irmãozinho na igreja, da qual nós fizemos parte, e que certa vez os meninos estavam ensaiando e um menino pisou no fio do microfone, e ele ali imediatamente parou o ensaio e repreendeu o adversário. Ora, o menino pisou no fio e deu uma interferência. É preciso a gente ter um pouco de equilíbrio com relação a essas coisas. A segunda corrente, ela segue aquela linha de que nada é o adversário. Não, a gente não pode atribuir isso ao adversário. Não, isso não é ele. Muitas vezes é ele que está agindo, às vezes está agindo dentro daquela própria família, dentro daquela casa. E eles dizem sempre que os que acreditam nisso é invencionice de fanáticos. As duas correntes estão equivocadas. As duas correntes, eu entendo que elas agem como uma estratégia do próprio adversário para alcançar seus intentos. Nós precisamos buscar em Deus um discernimento, orar ao Senhor, buscar da parte dele revelação. Muitas vezes você está engajada numa luta de oração, você ora, você clama ao Senhor continuamente, você não vê respostas naquela situação. E nesse texto aqui, nós descobrimos que uma das explicações para essa resposta de oração chegar é que muitas vezes, no meio do caminho da resposta da nossa oração, sobretudo e especialmente, se você tem andado em fidelidade ao Senhor, como andava o profeta Daniel, você que está ali engajado na obra de Deus, você que se quebranta diante do Senhor, e mesmo assim orações ainda não, respostas de orações ainda não chegaram. A explicação, tem muitas explicações, mas é possível que possa haver na situação uma ação demoníaca, um demônio enviado para impedir que aquela resposta chegue na sua vida. Então, nessa guerra, nós entendemos que para o adversário, essa guerra contra o povo de Deus vale tudo, até usar seres humanos como instrumentos malignos. Muitas vezes a sua oposição está sendo feita dentro da sua casa por um parente próximo. Às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes uma esposa, um pai, uma mãe. A gente tem visto isso na prática. Então, queridos, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, o Senhor aqui e acolá, Ele abre uma janela para nós no mundo espiritual que nos permite ver aquilo que está
está acontecendo no mundo espiritual. E eu queria hoje que o Senhor estivesse abrindo os olhos do seu entendimento, iluminando os olhos do seu entendimento, para que você, junto comigo, possamos entender 3 princípios tirados desse texto do capítulo 10, que nós vamos voltar a ele, por isso que eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta. A experiência do profeta Daniel aqui nos aponta pelo menos 3 princípios que norteiam as nossas lutas espirituais mais intensas. O primeiro princípio nós encontramos logo no começo aqui. Nós lemos inclusive os versículos onde Daniel fala da sua consagração, fala do tempo de jejum que ele teve. Então o primeiro princípio é que quando nós oramos e jejuamos em consagração a Deus, grandes coisas acontecem. Versículos 5 a 9 diz o seguinte: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. A visão descrita aqui, nós só encontramos o paralelo dessa visão no livro do Apocalipse. Por isso que é dito, nos é ensinado a ler Daniel junto com o Apocalipse. E nós entendemos que essa visão aplica-se à pessoa do próprio Jesus Cristo. Aquela visão deixou o profeta sem forças, mas o fortaleceu espiritualmente para receber as revelações que o Senhor tinha para fazer. Aí eu repito, tudo isso aqui diz respeito especificamente à nação de Israel, diz respeito à grande batalha espiritual enfrentada ali naqueles dias e com vistas a dias futuros. Mas eu queria, em primeiro lugar, usar esse primeiro princípio para dizer a você: no meio de uma grande luta, separe um tempo de consagração, separe um tempo para orar, para buscar o Senhor com todo o seu coração. Daniel era um homem que orava, era um homem de oração, que orava sistematicamente 3 vezes ao dia. Nós não estamos aqui criando uma teologia de que você tem que orar 3 vezes, mas eu quero dizer a você, você precisa orar. O povo de Deus nunca precisou orar tanto quanto nos nossos dias. E não só orar, mas, se possível, separar um tempo de consagração. E eu chamo jejum de consagração, e quando eu chamo consagração, eu chamo separação para Deus. Muitas vezes esse jejum não precisa ser necessariamente de comida, muitas vezes é de outras coisas que você diz que não pode viver sem essas coisas. Então eu quero dizer a você, se você está enfrentando uma grande luta, uma grande demanda de oração, separe um tempo para orar e jejuar para Deus. E quando nós dizemos um tempo para jejuar, nós não queremos trazer aqui um estímulo à igreja de fazer uma barganha com Deus. Mas eu quero fazer com que você entenda
que nesse tempo de consagração, nesse tempo de separação para Deus, grandes revelações dos céus nos são enviadas. Muitas vezes você está vivendo uma situação e você diz: meu Deus, eu não sei o que fazer diante disso. Mas quando o servo de Deus, ele para tudo e vai usar as armas espirituais que o Senhor concede a ele, grandes respostas do céu são enviadas. Amém? Amém. Segundo lugar, segundo princípio, quando clamamos ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, Ele nos ouve. Versículos 10 a 12 dizem assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém? Amém. Então, como eu disse, Daniel era um homem de oração. Mas a oração do profeta não era uma oração mecânica, não era uma reza, não era uma oração que ele apenas repetia palavras ao vento. Daniel era um homem que orava com o coração quebrantado. Era um homem que chorava pelo seu povo, era um homem que clamava ao Senhor de dia e de noite pela situação do seu povo que vivia no cativeiro. E uma das coisas que eu sinto mais falta nesses dias é de pessoas que se levantem para se colocar na brecha uns pelos outros. Nós não encontramos hoje com facilidade, há alguns, mas são poucos aqueles que querem pagar um preço de oração por um parente, por um pai, por um filho, por um irmão, por alguém da família que esteja andando num caminho torto, andando num caminho que não agrada a Deus. E nós encontramos aqui o profeta prostrado assim, não prostrado por pessoas conhecidas da família apenas, ele estava prostrado, coração quebrado, coração quebrantado, por causa do seu povo, da sua nação, que estava vivendo aquele tempo de cativeiro em Babilônia. Então, no versículo 12, o anjo revela ao profeta que ele não deveria temer, porque desde o primeiro dia que ele aplicou o coração a compreender e a se humilhar perante o seu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras a resposta foi enviada. Note que a oração de Daniel era algo direcionado para a restauração do país. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos hoje ser despertados por Deus. Não desista daquele parente, não desista daquela pessoa querida, não desista de orar, de buscar, de chorar na presença de Deus, não desista de se consagrar ao Senhor, pedindo a Ele estratégias dele, para que você possa lidar com aquela situação. Amém? Então, em terceiro lugar, o terceiro princípio que nós encontramos aqui é que há uma importante guerra espiritual acontecendo agora nas regiões celestes, e não estamos fora dessa guerra. Nessa guerra, queridos, não há território neutro. E embora nós não tenhamos visões espirituais, nós não estejamos prontos e aptos a ter visões espirituais, alguns têm, mas nem todos têm, nós estamos atolados nessa guerra até a raiz dos cabelos. Quer você queira, quer não. Então, nos versículos 13 a 21, nós encontramos o seguinte: mas o príncipe
príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, mas paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Esse texto, eu não sei como é que vocês se sentem ouvindo esse texto. É uma das passagens bíblicas mais pungentes, é uma das passagens bíblicas mais impactantes, e eu estremeço inteira quando eu leio essa passagem. Daniel orou, jejuou, se quebrantou, mas a resposta à sua oração demorou 21 dias para chegar. A resposta não veio imediatamente após a oração do profeta amado? Porque um anjo perverso, um demônio, havia sido enviado da parte do adversário para atacar o anjo de Deus que trazia a resposta. Olha que revelação! E muitas vezes nós banalizamos determinadas coisas. Sua luta é real, meu irmão. E sua luta não é uma luta apenas física, mas é uma luta espiritual. Eu quero dizer a você, chamar a sua atenção, minha irmã. Olha, em nome de Jesus, existe uma luta real, existe uma guerra na qual você está engajado, engajada, e você precisa se posicionar enquanto filho, filha de Deus, porque você foi capacitado, você foi habilitado por Deus, preparado para a vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você anda em fidelidade e obediência diante de Deus e ainda não obteve vitória, resposta, creia, pode ter demônios se levantando para se opor à sua resposta. E quando eu trago essa palavra à igreja, eu trago essa palavra com temor e tremor. E eu repito, eu não faço parte daquele grupo que vê o adversário em todas as coisas. Mas aonde ele está, eu sei onde ele está. Então levante-se, lute. Lute com as armas espirituais, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, levando todo pensamento à obediência de Cristo. Então, queridos, levantem a cabeça, empunhem as armas espirituais, e vocês vão ver a glória de Deus descer nesta situação. No caso de Daniel, a investida infernal foi tão violenta que precisou de um anjo de alta hierarquia celestial para aquele combate. O demônio que se opôs ao anjo de Deus é chamado aqui de príncipe da Pérsia.
E esse anjo caído havia sido incumbido de providenciar que o rei da Pérsia fizesse aquilo que o adversário queria, para se opor a Deus e à obra de Deus e aos santos do Senhor. Por isso Miguel, o arcanjo encarregado de ministrar a Israel, veio, de modo que a resposta da oração de Daniel não fosse impedida de chegar. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que nada pode impedir a sua vitória. Que ela demore 21 dias, 21 anos ou 41 anos, como foi no caso do pastor Malta, a vitória da sua mãe, orando por ele, clamando por ele, 48 anos. E antes de partir para a eternidade, ela viu a glória de Deus na vida desse servo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero dizer a você, não desista. Continue lutando, continue orando, continue clamando, porque o Senhor é Deus, é fiel e vai colocar essa vitória nas suas mãos mais cedo ou mais tarde. Assim como foi com Daniel, é com cada um de nós que ande em fidelidade com o nosso Deus. Não podemos também perder de vista que incontáveis hostes infernais se levantam continuamente para se opor a Cristo, sua obra e o seu povo. Eu costumo continuamente clamar ao Senhor e me levantar e contender com essas forças, desfazendo na autoridade de Jesus, não minha, porque eu não tenho nenhuma. Se fosse na minha eu já estava enterrada. Mas na autoridade de Jesus nós precisamos nos levantar para desfazer toda a obra do diabo tramada no inferno contra nós, contra a nossa família, contra o nosso povo, em nome de Jesus. A responsabilidade do cristão é se apropriar da vitória de Cristo no Calvário pela fé e se revestir das armas espirituais concedidas a nós, colocadas à nossa disposição pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando oramos segundo a vontade de Deus e em quebrantamento sincero de espírito, Deus dá ordens aos seus anjos para lutarem em nosso favor, mesmo que não façamos ideia das batalhas espirituais que estão sendo travadas nessa guerra invisível. Tem um texto da palavra de Deus que eu gosto particularmente. Esse texto está no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. E esse texto, ele nos dá conta que numa grande investida do exército da Síria contra o servo de Deus, o profeta de Deus, Eliseu, o moço do profeta levantou de manhã e olhou, e o lugar onde eles moravam estava cercado de um exército imenso do rei da Síria. E quando aquele pobre daquele moço do profeta viu aquilo, ele voltou para dentro desesperado, veio contar ao profeta, e o profeta Eliseu fez uma oração, uma só, simples, direta, sem rodeios. Ele disse: Senhor, que os olhos dele vejam. Amém. E em resposta a essa oração, quando o servo do profeta olhou para a campina, ele viu carros e cavalos de fogo numa quantidade absurdamente grande e superior ao exército do rei da Síria. Tem carros e cavalos de fogo ao seu redor. Tem carros e cavalos de fogo enviados do céu para lutar por você nessa guerra na qual você está engajado. E eu quero dizer a você hoje, o Espírito de Deus traz ao seu coração essa palavra de vitória nessa noite. Tome posse dessa palavra, que o Senhor possa habilitá-lo, habilitá-la a ganhar essa guerra, em nome de Jesus. Oração e jejum, consagração, é a chave da vitória nas grandes
nas batalhas espirituais, e a falta dessa oração sistemática e desse jejum é o motivo pelo qual muitas igrejas e crentes individualmente encontram-se fracos e derrotados. Jejum, meu irmão, jejum. Eu não sei qual é a coisa que você mais gosta de fazer, mas jejum dessa coisa, até que o Senhor lhe dê a estratégia para essa luta que você está enfrentando. Como eu disse no início, nós temos poucas visões do mundo espiritual, mas aqui e acolá o Senhor permitiu, como no caso do servo do profeta Eliseu, como no caso do próprio profeta Daniel, a contemplar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E tem um texto que eu gosto particularmente. Esse texto está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo Pedro também nos dá uma visão do mundo espiritual. Ele diz: olha, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Ele vem sozinho? É ele em pessoa? Claro que não, porque ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Mas ele designa um anjo caído, um demônio, para estar ao derredor daquela pessoa que está vivenciando aquela situação. Então, que em nome de Jesus você possa despertar nessa tarde para a glória do Senhor. O que aprendemos aqui sobre essa guerra espiritual da qual fazemos parte? Primeiro lugar, terceiro princípio, eu trouxe ele logo para o início desse aprendizado. Em primeiro lugar, há uma importante guerra espiritual acontecendo agora nas regiões celestes e não estamos fora dessa guerra. Que possamos estar atentos, pois o nosso adversário é astuto e não podemos lhe ignorar os desígnios. Segundo lugar, quando oramos e jejuamos em consagração a Deus, grandes revelações da parte dele nos são enviadas. Em terceiro e último lugar, quando oramos com o coração quebrantado e contrito, Deus nos ouve e envia respostas. Amém. Então, muitas respostas estão a caminho, já estão a caminho. Então, creiamos nisso de todo o nosso coração e comecemos a glorificar o Senhor por aquilo que Ele já está fazendo. Amém? Queria chamar a nossa irmã Ana para o teclado.